OTAN versus Organização de Cooperação em Xangai. Quais diferenças entre ambas organizações? A Organização de Cooperação em Xangai é o contraponto da OTAN. Para isso, meu nome é Javier Badel. E meu nome é Samuel Spellman. Vamos tentar colocar as diferenças, né? E apontar as características particulares da Organização de Cooperação de Xangai, muito menos conhecida do que a OTAN para o mundo ocidental. Isso, exato. Hoje a gente está aqui ao vivo na PUC Minas, né? Gravando esse vídeo aqui para vocês. Aqui na PUC está acontecendo o congresso da Associação Nacional de Relações Internacionais, né? Como tal, a gente está aqui para participar do evento, então resolvemos gravar juntos, né? Samuel, pode esclarecer um pouco o que significa a OTAN, quando foi criada e quais são os propósitos fundamentais? Claro. Bom, a OTAN, pessoal, para quem não sabe, ela é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é um pacto de segurança coletivo basicamente, ela tem o quê? Ela tem uma estrutura centralizada de hierarquia militar que unifica militarmente os estados que se afiliam a ela. Ela foi criada ali no legado da Segunda Guerra Mundial, logo após, né, como uma estruturação que vem realmente dos aliados ocidentais que confrontaram a Alemanha nazista na Segunda Guerra. Quando a gente tem o começo da Guerra Fria, os Estados Unidos lançam uma série de alianças militares pelo mundo que mantém essa estruturação, e a principal delas é a OTAN. Existiam outras alianças como a OTAN, centralizadas pelos Estados Unidos também, mas a única que permaneceu depois do final da Guerra Fria foi a OTAN. Aí hoje a gente tem ela de fato acontecendo e ela permanece aí como esse legado do passado, né? Nos anos 90, muita gente falava que ela ia encerrar, mas ela está aqui com a gente até hoje. Alguns analistas realistas falavam que a OTAN não teria mais razão de existir depois do fim da Guerra Fria. Logicamente estava orientada, é um pacto de segurança coletiva, que significa o quê? Um ataque a um membro significa um ataque a todos os membros, né? Então, nesse sentido, aconteceu o contrário. De uma aliança defensiva passou em algum momento a se transformar em ofensiva, no sentido de uma ampliação e depois intervenções no Oriente Médio, como sabemos, e no norte da África. Mas sem ir a esse ponto, que daria para outra gravação, nós queríamos contrapor isso à evolução e criação da Organização de Cooperação em Xangai, que está mais em sintonia com o fim da Guerra Fria. Um novo entendimento fundamental entre a Rússia e a China, né? Nesse sentido, sabemos que a relação da Rússia e a China histórica contemporânea, desde a Revolução de 17, a Revolução Soviética de 1917, e depois da Revolução Comunista na China, houve uma aproximação natural, de caráter ideológico, cooperativa, de desenvolvimento entre ambas nações, que posteriormente se afastaram na década de 60, chegando a atritos e possibilitando a aproximação entre Estados Unidos e a China, a partir da década de 70. Mas a Organização de Cooperação em Xangai é interessante porque ela nasce e se constitui num ano muito particular, em 2001. Em 2001, por que particular? Porque 2001 é um ano dos atentados terroristas nos Estados Unidos e, posteriormente, a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, com aval da ONU também. E a Organização de Cooperação em Xangai, ela, o que pretende é um espaço de cooperação em relação à segurança por parte da China, Rússia e alguns estados, novos estados independentes da antiga União Soviética. Só para mencionar, a origem foi com a Federação Russa, né? A China, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. Então, são esses países. Depois se incorpora Turkmenistão e, posteriormente, em 2017, Índia e Paquistão. Então, de fato, é uma organização que não é um pacto de segurança coletiva, diferentemente de uma organização cujo princípio é a segurança coletiva, e sim a cooperação em matéria de segurança, que começa na área da ex-União Soviética e se expande pela Eurásia. Na última cúpula, Samuel, foi em Nova Delhi,
a Declaração de Nova Delhi, onde foi incorporado Irã a essa organização euroasiática e como a partir de um memorando de entendimento, né, de compromisso, Bielorrússia, né, seria o próximo país a se integrar. Mas também estão de olho no Afeganistão, incorporar o Afeganistão, né, então um processo de incorporação gradual dos países euroasiáticos. Às vezes dá vontade de brincar uma doutrina Monroe euroasiática, Eurásia para eurasiáticos, na qual logicamente está puxado pela liderança da Rússia e da China nesse caso, né? Mas o que é que difere então da estrutura de comando da OTAN para a estrutura de comando da Organização de Cooperação de Xangai? Estou perguntando isso porque vai ter gente que vai assistir a gente depois, Javier, e vai ter alguém querendo comparar a Organização de Cooperação de Xangai ao Pacto de Varsóvia, né, que é a antiga organização de segurança militar chefiada pela União Soviética no leste europeu, né? Inclusive, com a queda dessa organização, eventualmente, boa parte desses estados eles passaram a compor a OTAN, né? Cada vez mais a OTAN, que se prometia não chegar perto da Rússia, ela foi expandindo para a fronteira da Rússia. Então, o que é que difere realmente esse tipo de segurança de regime? No caso da OTAN, claramente, basicamente, a liderança dos Estados Unidos e do poderio militar norte-americano, né? Nesse caso, dos Estados Unidos. E hoje estamos vivendo, a partir do conflito na Ucrânia, estamos observando que o papel da OTAN é crucial para a manutenção do conflito, né? E isso sim, sem discutir o mérito das motivações e causas históricas e conjunturais do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. De fato, como observamos em analistas sérios, militares e geopolíticos e de relações internacionais, o conflito continua pela assistência permanente da OTAN e o compromisso da OTAN. Foi muito interessante porque no dia 4 de julho teve a cúpula virtual Nova Delhi da Organização de Cooperação de Xangai, onde se incorpora Irã, e dias depois a cúpula da OTAN, né, onde ficaram claras duas questões. Em primeiro lugar, o apoio incondicional da OTAN, pelo menos em manutenção e em apoio à Ucrânia, incondicional sempre entre aspas, lógico, porque a política é muito dinâmica. E, em segundo lugar, a não incorporação da Ucrânia, que se falava que a Ucrânia ia entrar na OTAN em pleno conflito. Então, para alguém que está estudando esse assunto, acho que isso era meio utópico, né? Pensar de que coloquemos o mundo em risco nuclear. Isso. Porque, imagina, um ataque a um membro significa um ataque a todos. Né? Portanto, se a Ucrânia entrar automaticamente na OTAN, no mesmo momento começa a guerra, né? Aí começa a guerra. E aí a guerra pode levar a níveis de guerra nuclear. Né? Então isso, acho que a irritação de Zelensky, no desespero, mostrou isso. Mas basicamente o ponto crucial da diferença, não só que no caso você tem uma grande potência nuclear, Estados Unidos e a principal, junto com a Rússia, de um lado, sustentando, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o sistema de segurança da Europa. Né? Se incorpora a Finlândia e talvez a Suécia, se a Turquia, porque cada membro tem veto, né? E tem que ter consenso para o ingresso de novos membros. Se a Turquia aceitar, aí tem uma negociação muito complexa, que daria para outra gravação, entraria a Suécia. Então, mas o que eu percebo é que a OTAN, independentemente de uma pequena ampliação para a Finlândia, ela se consolida e se encapsula na Europa como outra vez uma organização de contenção e de defensiva frente à percepção que eles têm da agressão da Rússia, nesse caso. Mas, em última instância,
Já se falou, várias autoridades europeias, Stoltenberg, von der Leyen, já falaram que a ambição da OTAN é ter uma OTAN global. É o que eu ia te perguntar. E aí? E aí, imagina um escritório da OTAN no Japão, que já tem um acordo com os Estados Unidos bilateral. Isso. De caráter bilateral. Mas levar o esquema da OTAN na Ásia, isso é inadmissível para a China. Então nós temos aí claramente uma configuração geopolítica muito interessante, na qual a Organização de Cooperação de Xangai não aceita os postulados de Guerra Fria, como fala a China sistematicamente, e a Rússia aceita, no sentido de criar outra organização de cooperação, de defesa coletiva, né? Sim. Embora sim de cooperação entre eles, né? E nesse sentido, a última fala na reunião virtual da cúpula virtual de Nova Delhi, da Organização de Cooperação de Xangai, vai passar, na próxima será o ano que vem em Cazaquistão. É muito ilustrador a fala de o presidente Xi Jinping. O que ele diz? Basicamente, ele está focando, que não está na declaração, mas está focando na questão do terrorismo e no perigo que significam as revoluções coloridas. Não é a primeira vez que fala de revoluções coloridas num documento oficial. Não é a primeira vez. Mas, logicamente, que também se salientam algumas questões como o fomento da economia e o comércio entre os membros, a conectividade, energia, agricultura, todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento. Então, para a abordagem chinesa, a segurança não está desvinculada da prosperidade e do desenvolvimento na visão holística. Esse é um primeiro ponto. Segundo, cooperação com a iniciativa russa. A Organização de Cooperação de Xangai está diretamente vinculada com a cooperação com a Rússia, com a iniciativa da União Econômica Euroasiática, né? Que é essa organização que a Rússia criou no legado ali do final da União Soviética, como uma forma de tentar fazer uma organização anterior dela, que é basicamente a Comunidade de Estados Independentes, funcionar, né? A famosa CEI, ela não deu tão certo ali no legado do final da União Soviética por vários motivos, né? Manter a integração daquela coletividade de estados não era tão fácil, até porque os momentos iniciais ali dos anos 90, cada um foi para um lado. Então, assim, o principal mesmo, inclusive, é falar que 3 repúblicas da União Soviética, por exemplo, aderiram não só à União Europeia, mas também à OTAN, que é o caso, por exemplo, das repúblicas do Báltico, né? Hoje em dia, inclusive, se fala que o Moldova, que é outra ex-república soviética, o pessoal está querendo colocar eles na OTAN também, né? Ela faz fronteira com a Ucrânia e tudo mais. Isso é até importante. Mas vocês veem que essa conexão, né, da União Econômica Euroasiática com a Belt and Road é um negócio que é fantástico, assim, porque você vê que o desenvolvimento alinhado entre Rússia e China começa a colocar novos frutos para você entender a conectividade do espaço da Eurásia. A gente vê que realmente é uma conexão que liga não só a esfera da segurança, mas não é a segurança que a gente costuma falar, né? Ela é muito ligada ao desenvolvimento. E quando você começa a colocar esse tipo de política adiante, você faz associação com instituições que já existem, né? Necessariamente, aí você vê essa conexão aí nova, né, entre Rota da Seda e, de fato, o legado russo ali construído na Ásia. Mas o que é que isso coloca pra gente? A gente coloca algumas iniciativas de inovação que a China está propondo para a Organização de Cooperação de Xangai, ligando justamente segurança ao desenvolvimento. Qual é a inovação que você viu? A inovação é a proposição de um banco, pessoal. Mais um banco. Mais um banco agora da Organização de Cooperação de Xangai. Por que a gente fala mais um banco? Porque a China antes, como é que ela trabalha com isso? Ela dá a ideia, sobretudo no começo da década passada, de criar 2 bancos de desenvolvimento multilaterais. O Banco dos BRICS, que é o novo Banco de Desenvolvimento, de um lado, e do outro lado também o banco que eu estudo, né, no doutorado, que chama Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura. A gente sabe que nenhum banco abre da noite pro dia, né, Javier? A gente sabe muito bem. Mas dali 2 anos abre.
A abordagem chinesa, essa abordagem holística, é interessante porque se poderia catalogar de desenvolvimento ou desenvolvimentismo de segurança, ou segurança de desenvolvimentismo. É um approach holístico e logicamente que para neutralizar o pensamento que eles falam de Guerra Fria, o legado da Guerra Fria, que está ligado ao esquema mais de segurança coletiva que é da OTAN, né? Isso, e para além disso, eu acho que fica mais evidente como é um pensamento muito do sul global, você ligar diretamente desenvolvimento e segurança, né? Você não consegue, por exemplo, pensar em desenvolvimento se você já pressupor que o país é desenvolvido. Então a gente nunca viu isso da parte dos Estados Unidos, por exemplo. É sempre uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Agora não, agora o que é colocado para frente é de fato uma ideia material de um novo banco. O que é que esse banco vai tratar? Questões ligadas à Organização de Cooperação de Xangai? Não necessariamente. Não necessariamente, mas é questão de infraestrutura, desenvolvimento, mais ou menos. Mais ou mesmo em outro espaço. Temos que ter em consideração, só para finalizar, de que o comércio cresceu nos últimos anos da China com o mundo, mas especificamente com as duas regiões que mais cresceu, foi com o Sudeste Asiático e com a Ásia Central. E depois com a Rússia. A Rússia também acelerado pelo conflito, né? Então, essa região é uma das mais dinâmicas, de crescimento comercial mais dinâmico dos últimos tempos. Então, isso acho que uma coisa vai na mão da outra, né? E também, para ter desenvolvimento, tem que ter estabilidade, tem que ter governos previsíveis, estáveis, e evitar, né, a questão da segurança, né? O que fala no documento do discurso de Xi Jinping, claramente, revoluções coloridas, revoluções vindas de fora, e isso é um recado também para os Estados Unidos, bem claro nesse sentido, não ingerência, né? não intervenção nos assuntos internos. E eu acho que agora o Afeganistão vai ser a próxima peça para ser incorporada, né? Não, o que eu ia sugerir aqui, o desenvolvimento, no fundo, ele afasta a questão de segurança, né? Da materialidade. Eu acho que a grande coisa que fica aí no legado é que se você criar mecanismos de crescimento econômico, transformação da realidade das pessoas, elas eventualmente vão diminuir a tensão, sobretudo em espaços como o Afeganistão, como a Ásia Central, que são marcados por conflitos há décadas. E agora você coloca adiante uma proposta que, de fato, reconstrói um país, né? Mas isso tem a contrapartida. A contrapartida é o governo do Afeganistão, seja qual for, se comprometer a não exportar terrorismo, criminalidade. Isso está claro também nos documentos, de que o espaço tem que ter um compromisso interno para neutralizar esses radicalismos. É isso aí. Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos e conheçam mais o canal.